Hoje é dia 7 de janeiro do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Começamos um novo ano. Que bom. É um momento apropriado para agradecermos tudo o que conseguimos no ano 2017. E é o momento apropriado para fazermos nossos planos para o ano novo que agora se inicia. Também completamos mais um ano de vida profissional como médico, atendendo em nossa clínica dores do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços, nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, peso nas pernas, dores nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Esse é o nosso dia a dia, atendendo pacientes com todas essas queixas, uns mais, uns menos, mas todos muito poliqueixosos dos seus problemas graves, crônicos, que muitas vezes se arrastam por muitos anos. Mas, vejam bem, na jornada passada, nós assinalamos a força da lei da atração, né? Falamos de leis não formuladas por magistrados ilustres, nem por legisladores, não. São leis que existem por si só, né? Uma delas é uma lei natural da natureza chamada lei da gravitação universal, ou lei da gravidade, né? A Terra atrai os corpos que sobre ela existem. Por exemplo, se você tiver uma agulha na mão e abrir a sua mão, a agulha cai. Entendeu? Por outro lado, a Terra também atrai a Lua, que é o seu satélite natural. Mas por que a Lua não se choca contra a Terra se existe essa atração? Porque a Lua desenvolve uma órbita, né, em volta da Terra que cria uma força chamada centrífuga entre o equilíbrio da força centrífuga e a atração da força gravitacional que a Terra exerce, né? A Lua estabelece uma órbita de equilíbrio, entenderam? E assim o mesmo se diga da Terra em relação ao Sol, entende? O Sol também tem a sua força gravitacional e atrai a Terra, porque a Terra não se choca com o Sol, né? Porque a Terra também desenvolve uma órbita, né? E aciona uma força chamada centrífuga, que equilibra com a força de atração que o Sol possa exercer sobre ela. Ou seja, os corpos exercem forças de atração. É a lei da gravitação universal. Também falamos sobre uma lei de mercado, que é a lei da oferta e da procura. Não é uma lei inventada. Ela existe por si só. Quando há muita oferta de uma coisa, o seu preço cai. E quando há muita procura por essa coisa, o seu preço sobe. Entende? Essa é uma lei de mercado. Mas da mesma forma também não foi inventada a lei da atração. Não. Mas nós temos o poder de atrair. Entendeu? E esse poder de atração é exercido pelo seu pensamento, pela sua mente, pela sua consciência e pelo seu espírito. Entendeu? Eu falo distinguindo bem cada palavra dessas, porque elas não são sinônimos, entendeu? O pensamento é muito cerebral e pouco extracerebral. A mente é outra dimensão do pensamento. Eu diria que o pensamento é uma estação da mente, e a mente é pouco cerebral e muito extracerebral. E a consciência e o espírito, então,
são completamente extracerebrais. Não adianta procurar no Google ou no GPS que você não vai achar o endereço da tua consciência e nem do teu espírito. Entende? Mas nós estamos dizendo que essa lei de atração é exercida pelo pensamento, pela mente, pela consciência e pelo espírito. Entendeu? Mas veja que diferença entre elas. Tá? Cada uma delas tem um poder imenso. Você já é dono delas. Elas já fazem parte de você. Entende? Já fazem parte de você. Mas poucas pessoas sabem acionar essas ferramentas tão preciosas e tão poderosas que estão dentro de você. Entendeu? Mas há uma diferença fundamental, vejam vocês. O pensamento, a mente e a consciência podem criar realidades chamadas graça. Por exemplo, saúde. Mas também podem criar realidades chamadas desgraças. Por exemplo, doença. Mas e o espírito? O espírito não. O espírito só cria graça. Se alguma coisa recebe o rótulo de desgraça, essa coisa não tem filiação espiritual. Entenderam? Então vejam bem, muitas pessoas passaram muitas dificuldades nesse ano 2017. Né? Vamos imaginar que algumas pessoas passaram por dificuldades de saúde, por exemplo. Né? Perderam a saúde ou adquiriram doenças mais ou menos graves e sentem que essas doenças estão piorando e talvez tenham que entrar no ano novo doentes. Né? Por outro lado, existem pessoas que se realizaram financeiramente, se tornaram homens muito ricos, por exemplo, mas, muitas vezes, às custas de jogadas desonestas, entenderam? Então, criaram uma riqueza em cima de desonestidade. Por outro lado, no ano 2017, muitos relacionamentos humanos se desfizeram. Muitas amizades, muitos amores se transformaram em desamor. Entenderam? Muitas amizades se transformaram em ódio. Entendeu? Muitos relacionamentos de marido, mulher ou de pais para filhos se tornaram insustentáveis. Entenderam? Então, esses 3 exemplos que eu dei podem dizer muito em relação a você, né? Entende? São as 3 grandes dificuldades que o ser humano pode passar, entende? Então vejam bem. Quando se inicia um ano novo, todo mundo está pensando, bom, eu vou querer um carro novo, 0 quilômetro. Eu vou querer uma casa muito bonita, né? Não, eu vou querer aquela viagem dos meus sonhos. E é óbvio, tudo isso eu vou conseguir graças ao que eu hei de conseguir muito dinheiro. Entenderam? Então, tudo isso que eu disse, meus queridos, é lícito você desejar isso. É lícito, não é proibido. Mas, veja vocês, é lícito você ganhar dinheiro em cima de um trabalho honesto, em cima de uma condição que se mostrou útil a você, aos seus familiares e ao teu próximo, entenderam? Muita gente ganha dinheiro exaltando, né, as necessidades pessoais dos seus familiares e até dos seus próximos, e se tornam grandes milionários. Isso não é proibido. Entenderam? Faz parte do espírito, né? A abundância de recursos materiais.
entende? Mas vejam vocês, o ter, eu chamo de aquisição. Então, a grande maioria das pessoas pensam em ter e mais ter. Ou seja, elas pensam em aquisição de bens materiais, entenderam? Não é proibido, já falei, entenderam? Não é proibido. Mas se vocês estão imaginando que as aquisições vão te realizar como ser humano, não vão. Não vão. Não vão. É claro que, com muitos bens materiais, a jornada da vida pode se tornar mais prazerosa, mas não realizada. Entenderam? Mesmo porque grandes fortunas podem se desfazer do dia para a noite. Entendeu? Eu mesmo atendo, às vezes, pacientes que foram milionários e atualmente estão em outra dimensão financeira, entende? Passaram por desgraças como falência, inadimplência, insolvência, entenderam? Mas tanto as desgraças de saúde, como as desgraças financeiras, como as desgraças afetivas de relacionamento humano, eu diria a vocês que todas elas têm solução. Tem solução. Tem solução. Entenderam? Então vejam vocês. Aquisição é uma coisa. Realização é outro departamento. É outra coisa. E realização é só acontecida como realização espiritual. Entenderam? É a dimensão espiritual que é a realização do indivíduo. Né? Vejam vocês. A jornada espiritual nunca teve começo, não tem meio e jamais terá fim. E todos perguntam por que o nome do meu programa se chama Medicina Espiritual. Entende? É a medicina através do poder maior, do poder do Espírito, entende? Que tudo pode, entenderam? Então, vejam bem. Você busca conhecimento sempre. Você busca conhecimento. E nós também falamos sobre isso. Então, a tua família colocou você numa boa escola. A tua família te deu grandes exemplos de vida como aprendizado. Né? E mais tarde, na vida de adulto jovem, você pode escolher os seus caminhos numa grande universidade, numa engenharia, numa medicina, numa escola de direito, ou numa faculdade de informática, entenderam? De biologia. Então, você busca conhecimento. Né? Mas e o conhecimento espiritual? Né? O conhecimento espiritual, vejam bem, ele é de uma linguagem diferente. Ele é de uma linguagem diferente. Né? Eu estou escrevendo um livro que deve ser lançado daqui uns 3 meses ou 4 meses para frente. O título do livro se chama Deus para você, para psiquiatras, para psicólogos e para médicos. Entendeu? Como entender Deus? Né? Por que existem tantos ateus? Né? Porque não há entendimento espiritual suficiente para entender essa pergunta. Né? Ontem mesmo, não, sexta-feira, próxima, sexta-feira, uma paciente me perguntou: Doutor Rui, quem é Deus para você? Olha que pergunta incrível, né? Quem é Deus para você? Entende? Eu busquei resposta a essa pergunta em inúmeras crenças religiosas.
Eu busquei inúmeras doutrinas religiosas, inúmeros dogmas religiosos, em muitas religiões. E eu não consegui resposta a essa pergunta. Entenderam? Mas, como é possível, né, você chegar na dimensão espiritual? Ou seja, é claro que você nunca vai ser um Deus, né? Mas como, pelo menos, entender, compreender um pouco da linguagem espiritual, né? Então, nas entrelinhas aqui no meu programa, eu sempre dou alguns exemplos simples, porque eu não me considero nenhum grande conhecedor do espírito espiritual, mas eu sou um eterno buscador de conhecimento espiritual. Entendeu? Então veja o que acontece quando você é um buscador de conhecimento espiritual. Entendeu? Na verdade, você está buscando uma coisa, mas na verdade, você vai ser buscado por ela. Mas você precisa ter a ansiedade, você tem que querer o conhecimento espiritual, entenderam? Então, não tem faculdade do espiritual, né? Existe uma ciência chamada teologia, que é o estudo de Deus. Mas a teologia é uma ciência, e como tal, eu falo isso para os religiosos, eles ficam muito bravos, né? A teologia é materialista. Por que a teologia é materialista? Porque ela é uma ciência. E como ciência, ela quer explicar Deus com visão, audição, olfato, paladar e tato. Você jamais vai explicar quem é Deus com os seus 5 sensores físicos. Deus não é físico. Entendeu? Deus não é matéria. Como você quer explicar o imaterial com o material? Não falam, não, são antagônicos. A linguagem é outra, entenderam? Então, eu só quero dizer a vocês que pela lei da atração, e esse início de ano é um momento muito oportuno para você entender quão poderoso você é, porque você já tem dentro de você pensamento, mente, consciência e espírito. Entendeu? E essas 4 dimensões podem proporcionar a você incríveis realizações. Entende? Veja bem, aquisição é uma coisa, realização é outra. A escolha é tua. Entenderam? A escolha é tua. Por quê? Para usar uma palavra muito em moda, o ter, a matéria, o físico, não tem sustentabilidade, não se sustenta. É um sem fim. A ambição é sempre desenfreada. Ela não tem limite. Ela não tem freio. Por isso, a ambição é sempre desenfreada. Quem tem mais quer cada dia ter muito mais. Entenderam? E isso não tem sustentação. Entende? O que tem sustentação, né, é a realização espiritual. E essa realização, ela vem de conhecimento espiritual. Entende? E o conhecimento espiritual, veja você, ele não deve ser buscado. Ele busca você. É por isso que tem uma frase de Buda. Buda tinha uma genialidade assim inacreditável, né? Gigantesca, né? Os ensinamentos de Buda são incríveis, né? Eu não frequento o budismo, nem sou budista, nem estou fazendo aqui apologia da religião budista, porque toda religião, e eu frequentei muitas delas, inclusive budismo, cada religião sempre tem grandes lições para nos transmitir. Entenderam? Mas, já também falo sempre aqui, religiosidade é uma coisa
Espiritualidade é outra coisa. Entendeu? Entendeu? Você pode ser muito religioso, mas não espiritualista. Por outro lado, você pode ser muito espiritualista e pouco religioso. Entenderam? Entenderam? Então vejam bem. Para transcender a dimensão espiritual, algumas lições simples eu já posso adiantar a vocês. Veja você. Se tivesse um dicionário de palavras, frases ou expressões espirituais, esse dicionário seria muito menor do que o nosso dicionário tradicional, até da língua portuguesa, ou da língua inglesa, ou da língua alemã, ou do italiano, ou do espanhol. Entenderam? Por quê? Porque no dicionário espiritual são suprimidas milhões de palavras que só fazem sentido no reino material. Entenderam? Eu vou dar alguns exemplos. Tá? Nada como dar alguns exemplos. Entendeu? No reino espiritual, não existe no dicionário espiritual a palavra chamada limitação. Não. No reino espiritual, tudo é ilimitado, é infinito. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Como tal, no reino espiritual não tem separação, não tem muros, não tem fronteiras. Entenderam? Não. Tudo é contínuo, é uma continuidade. Tá? No reino espiritual, não tem distância. Essa palavra não está no dicionário, não está no dicionário espiritual. Distância? Não. Tudo é aqui para o espírito. Não é lá longe, entende? Nem distante, não. Tudo é aqui, entendeu? E isso aqui é muito importante. No reino espiritual, não existe acaso, nem coincidência. Então, no dicionário espiritual, não vá procurar o acaso que lá não vai encontrar. Coincidência? Também não. Não existe essa palavra no dicionário espiritual, entendeu? Mas uma palavra que não existe lá, e nós somos escravos dela, essa palavra é de uma importância gigantesca no reino material, no qual nós estamos inseridos, mas não tem a mínima importância no reino espiritual. Essa palavra se chama tempo. Tempo. O tempo não existe. O tempo é um conceito humano, é uma convenção. Tanto é uma convenção humana o tempo, que de repente você ouve assim: amanhã começa o horário de verão, à meia-noite, adiantem seus relógios em 1 hora. Então é uma convenção. O tempo não existe. Segundo o sábio cientista Albert Einstein, o tempo também é relativo. Ele pode até andar para trás. Entenderam? Então, quando pergunto a minha idade, eu digo, eu tenho 19 anos, porque o ano passado eu fiz 20. Entenderam? Se é uma convenção, eu estou convencionando a meu favor, não contra mim. Então vocês já perceberam que no reino espiritual não tem a palavra idade. Se você procurar idade no reino espiritual, não tem essa palavra nesse dicionário espiritual. Entenderam? E se você procurar no reino espiritual a palavra doença, também não vai ter. Não adianta procurar lá que não vai ter. Se você quer procurar a doença carência, falta, entendeu? Também não tem. Lá você pode encontrar abundância, mas carência não. Entenderam? Como disse, é só graça que tem lá, desgraça não tem. Entenderam? Mas, vejam você, no reino espiritual, como não tem tempo, você não vai achar idade lá. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Olha que maravilha, entendeu? No reino espiritual só tem jovens. Lá a juventude é eterna. Entenderam? Eu sempre nesse momento, eu conto uma passagem. Eu não consigo ver filmes ou ficar sentado 2 horas e meia assistindo um filme.
Mas, eu uma vez estou passando em frente a uma televisão ligada e está escrito assim: hoje vai passar o filme O Céu é de Verdade. Alguns de vocês já viram esse filme. É sobre um menino que é vidente, ele tem vidências, visões, vidência, né? Ele vê seres que já morreram, espíritos, etc. Ele tem esse poder, ele tem esse dom que todos nós temos, mas ele tem esse dom muito desenvolvido, né? Então ele brincando com os carrinhos ali, né? E ele fala assim, o pai dele estava próximo, ele disse para o pai: eu vi o vovô hoje, mas o vovô tinha morrido há 10 anos. O pai fica estupefacto, né? Aí o pai finge que para ele era bem natural aquilo, que ele viu o vovô que já morreu há 10 anos. O pai disse: ah, filhinho, você viu o vovô? Que bom. Aí o pai, o que ele fez? Ele correu num baú lá de fotografias, pegou uma foto do pai dele e mostrou para o filho e falou assim: filhinho, esse é o vovô que você viu? Ele falou: não, pai, não é esse não. Aí caiu uma ficha na cabeça do pai e ele correu para pegar uma foto do pai dele, muito jovem. Chegou para o filho e falou: filhinho, esse é o vovô que você viu? O filho falou: é esse vovô que eu vi, papai. No céu não tem velhinhos. Entenderam? Essa é a lição que esse filme me deu. É uma lição espiritual. Se não tem tempo, não tem idade. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Se não envelhece, não morre. Entendeu? Então, você vai querer achar a palavra morte no dicionário espiritual? Não vai achar. Não vai achar. Entendeu? A palavra desgraça, a palavra morte. E se você procurar no dicionário espiritual a palavra impossível, você também não vai achar. Não vai achar. Lá não tem. Para o espírito não tem impossível. O espírito é o reino de toda possibilidade. Entenderam? Toda possibilidade. E se não tem impossível, não tem incurável. Entenderam? Então vou terminar essa jornada de hoje, primeira jornada do ano, dizendo a vocês que orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. É meditando que a lição espiritual chega a você. Muito bem, mas o nosso tempo aqui na Terra se esgotou na nossa jornada de hoje. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, acessem www.rui.com.br. Tá? O telefone de minha clínica em São Paulo é código 11 3661 4243. Avenida Pacaembu, 1024, São Paulo. Tá? Eu desejo a todos vocês um felicíssimo ano novo, cheio de saúde, porque sem saúde não tem felicidade. Sejam todos muito saudáveis e assim vocês serão muito felizes. Até a próxima!